Fala aí, empresário, futuro empreendedor, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao videocast Evandro Barros, Mentoria Consultiva. É um prazer estar aqui falando para vocês, trazendo mais conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre como é que você pode alavancar os seus resultados e os resultados da sua empresa em 1, 2, 3, 4, 5 passos diferentes. Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse importante assunto aí. Então bora lá, pessoal, direto ao ponto como sempre. Hoje a gente vai falar sobre um tema de extrema importância. Todo mundo quer ser produtivo, eficiente, todo mundo quer melhorar algo em si mesmo, na empresa, todo mundo quer alavancar resultado, ter resultados diferentes. Mas para uns, nem sempre essa melhoria, esse aumento de produtividade, essa eficiência é vista de uma forma tão simples e até mesmo para muita gente que eu conheço que talvez seja um pouco indisciplinado, não esteja com a cabeça no lugar, não tenha acertado ali, a mão no modelo de negócio, ainda está desanimado, ou para quem está querendo abrir uma empresa, está achando que é muito difícil e aí não está acertando aquilo que deveria fazer. Enfim, existem muitas coisas que a gente precisa pensar quando a gente vai abrir uma empresa para já ser produtivo, eficiente desde o início. E se você já tem uma, continuar sendo cada vez mais produtivo. Produtividade quer dizer com riqueza, quer dizer com sabedoria, quer dizer que você vai ter resultados a partir da sabedoria que virou a sua prosperidade individual aí e que no final das contas pode te trazer a riqueza que você deseja. E a riqueza que eu estou falando aqui não é só a riqueza única e exclusivamente do dinheiro, é a riqueza de forma ampla, a riqueza da sua vida, da qualidade de vida que você deseja ter, inclusive com o dinheiro que você deseja ter, dando aí as melhores condições para você mesmo, para sua família, para os seus filhos, enfim, a gente deseja sempre evoluir. Mas deixa eu contar uma história rapidinho, o que aconteceu para eu chegar nesse tema de hoje, inclusive desse vídeo. Eu estava conversando outro dia com um amigo, inclusive tomando um vinho em casa, a gente falando sobre a minha história, ele me perguntando, uma pessoa que ainda não sabia de algumas coisas que eu tinha feito aí no meu passado. Eu passei como consultor interno mais ou menos 6 anos dentro da Mercedes-Benz, viajei por muitos países, tive uma oportunidade muito grande de viajar bastante. Depois eu fui para o Sul, fiquei quase 1 ano e pouquinho, depois voltei para a Alemanha novamente no segundo momento, passei mais 4 anos e meio viajando para diversos países, ao todo deram 32 países a trabalho, graças a Deus, uma experiência que hoje conta muito para mim, conta muito para os meus clientes, foi a partir, e tem sido a partir de toda essa experiência e de toda a experiência que eu venho ganhando naquela época, no passado, com multinacionais e agora com pequenas e médias empresas, é toda essa experiência que vai formando o nosso currículo. Aí a gente, a partir desse currículo, vai podendo explorar tudo isso em prol de levar para os nossos clientes, para nós mesmos também, óbvio, mas principalmente para os nossos clientes melhores resultados. E quando eu entrei na Porsche Consulting, quando eu cheguei lá, fiz os primeiros testes, passei, eles deram a resposta, aí eu fui de Porto Alegre, me mudei para lá, fui embora. Chegando lá, a gente passa por um batalhão de treinamentos iniciais. Nesse batalhão de treinamentos iniciais, inclusive já tinha uma coach, eu nem sabia, nem conhecia essa palavra lá, e foi aí por volta de meados de 2007, mais ou menos. E essa psicóloga que deu esse treinamento em específico era uma mulher que era ex-consultora da McKinsey, que é uma das maiores consultorias do mundo ainda hoje. E essa psicóloga que foi lá dar um treinamento para a gente, trabalhou produtividade com o time aí de pessoas que estavam chegando novos na empresa de uma maneira muito diferente, muito inusitada. E essa maneira que ela trabalhou me fez refletir bastante. Eu trago até hoje, eu queria contar esses 5 passos para vocês, porque eu acredito que é uma forma de, primeiro, compartilhar conhecimento e fazer com que vocês também possam refletir sobre esses 5 passos aqui, se isso faz sentido aí para você. O primeiro passo, e a primeira forma que ela abordou o tema produtividade, de novo, de uma forma diferente do que o normal, e ela sempre falava assim, ao longo do treinamento, foram 3 dias de treinamento muito profundo, com muitas atividades de reflexão pessoal, o que a sua agenda, a sua rotina atrapalha ou ajuda o seu dia a dia, como é que você faz para adquirir conhecimento, para
ao absorver esse conhecimento, passar o conhecimento, né, explícito para tácito ou o contrário, e aí traduzir isso em algo que seja gerado para a empresa e que fique para a empresa em forma de gestão, né, do conhecimento, aí de um conhecimento que vai ficar para outras pessoas e aí possa ser cada vez mais melhorado. Enfim, ela tinha um approach diferente e ao longo de 3 dias de treinamento ela passou por esses 5 pontos e obviamente mais outras coisas, com dinâmicas, com uma série de coisas práticas, mas resumindo aqui para vocês, o primeiro ponto é projetos. Uma coisa que ela falava muito, e eu, né, acredito piamente, eu sigo isso aqui até hoje, isso funciona para mim. Se você quer, e a gente tem 2 óticas, né, de pensar nessa sequência desses 5 pontos. Né? Se você quer ter resultado de verdade, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Isso ela falava muito e é verdade. Quem fica na zona de conforto o tempo inteiro e não se coloca em momentos, fazer coisas diferentes, ter desafios diferentes, primeiro, não exercita o cérebro, não provoca no seu próprio corpo, né, aí, hormônio, mente e uma série de coisas, aquilo que você precisa para se motivar, não come melhor, não dorme melhor, não faz uma série de coisas que o seu corpo, junto com a sua mente, vai fazer com que você tenha, inclusive, motivação, energia, gás para fazer aquilo que você deseja. Então a primeira coisa que ela fala é de projetos, ter projetos diferentes a cada período, né? E obviamente o tamanho do projeto vai determinar aí tudo aquilo que você vai colocar, né, de energia nesse projeto. Então a gente precisa se provocar em ter projetos. Então a primeira pergunta que eu já deixo para você, lembrando aqui inclusive das coisas que ela falava lá e do formato que ela falava, em forma de perguntas, obviamente. Você, quais foram os seus últimos projetos? Não é projetinho pequenininho de fazer uma coisinha aqui ou outra, ler um livro, não. Projetos que te desafiam, que você inclusive nunca fez e que vão poder fazer com que você, de forma pessoal ou, né, e de forma empresarial, te levem para um outro patamar. Eu agora vou dar um exemplo de um projeto que eu vou entrar o ano que vem. Eu já ando de bike, né, ali, né, speed, ando muito sozinho por conta do horário que eu saio, e às vezes eu gosto de ter flexibilidade, nem sempre as pessoas com as quais eu andava estavam dispostas a andar no mesmo horário, tinha gente que anda à tarde, à noite, enfim. E quando sempre dava, obviamente, eu prefiro andar com o pessoal. Eu tenho 2 equipes aí, duas galeras, né, 2 times aí de pessoas que andam em percursos diferentes. A gente fez aí 6 percursos e esses 6 percursos dão momentos diferentes para a gente poder exercitar, né? Um percurso mais longo, um percurso mais curto, enfim, velocidade, subida e uma série de coisas que se precisa para treinar. E eu nunca encarei, né? Na verdade, eu sempre encarei a bicicleta nesse sentido como um hobby. Mais um exercício para provocar, né, o lado cardiovascular e poder ter aí um aeróbico na minha vida. Eu gosto de fazer musculação, sempre fiz a vida inteira. E a gente, né, nesses altos e baixos, para um tempinho, volta e tal. E eu procuro ter o máximo de regularidade possível, porque, né, chegando aos 50 anos aí já em janeiro, a gente tem que cuidar, obviamente, do corpo, da mente, né, para ter saúde, para a gente durar pelo menos mais uns 50 aí, eu espero. E aí, esses projetos que apareceram na minha vida, eu sempre procuro provocar com que esses projetos novos façam com que, paralelo ao projeto, eu consiga tirar lições. Quais são os projetos que eu preciso entrar, que eu preciso tirar lições para mim mesmo, que eu estou sendo procrastinador, que eu estou com escassez, que eu estou com alguma coisa, algum bloqueio, alguma coisa que está me atrapalhando, talvez até no lado pessoal e até mesmo na empresa. Por quê? Porque você é você na sua vida pessoal e vai ser assim na empresa. A gente não consegue ser 2 pessoas. Então, eu me provoquei. O ano que vem vou participar de pelo menos uma competição, talvez 2. Vai depender de eu achar uma bike aí nas próximas semanas e ter tempo, obviamente, né, numa agenda progressiva aí, que eu tenho que priorizar para isso, óbvio, para eu participar de pelo menos uma competição, talvez 2, no ano de 2024. Nunca participei de competição de bike, vou dizer um sonho, mas é uma forma de eu me provocar a atingir um objetivo, porque eu sei que se eu for andar de bike, eu vou ter que, né, treinar muito, porque a prova é pesada. Eu vou ter que... o Letap de Campos do Jordão, aqui pertinho, mas a prova é pesada, tanto de descida quanto principalmente subida. Tem 2 percursos, o de 64 e o de 100, se eu não me engano, 110 km ou 120 km, então é um percurso muito
variado e pesado, perto do que eu faço, né, que é mais retas e às vezes tem uma subida ou outra, mas os circuitos que geralmente eu faço é mais para resistência. Enfim, prova é prova, né, treino é treino. E eu me coloquei nesse projeto. Então te faço essa pergunta. Qual é o projeto que você está fazendo que tem que mexer com você pessoalmente e que mudando a sua vida vai mudar a alimentação, no meu caso, vai mudar a forma de dormir, vai mudar várias coisas que eu preciso carregar para participar desse projeto e fazer com que ele não só aconteça bem, né, que eu saia de lá, não estou indo para competir, assim, para ganhar, obviamente não sou nenhum atleta nesse sentido, mas eu quero competir comigo mesmo e quero ganhar de mim mesmo, tendo a certeza que todas aquelas metas que eu coloquei vão ser batidas. Então a primeira coisa é você colocar projetos, inclusive mais de um. Se você tem condição de fazer projetos pequenos, faça pequenos. Se você tem condição de fazer projetos maiores, faça projetos maiores. Sem projetos, a gente não se coloca fora da zona de conforto. Ou seja, a gente vai ficar nessa zona de conforto, vai para casa, não sei o quê, janta, acorda, vai para o trabalho o dia inteiro, sai do trabalho, vai para casa, busca o filho, não sei o quê. A sua vida vai ficar a mesma. E você não se desafiando, você nunca vai saber se você vai ter condição, até da forma como você está levando a sua vida, de ir para o próximo patamar. E aí as coisas não vão acontecer. E aí descendo abaixo de projetos, uma coisa que a psicóloga insistia lá é processos. E aí processos, não aqueles processos literalmente formais, porque o que ela estava falando obviamente era para a empresa e serve para a nossa vida também, mas processos no sentido amplo da coisa. Processo quer dizer passo a passo, sequências de coisas, né, de atividades. Quais são os processos que esses projetos possuem, né? Olhando um projeto de forma mais macro, o que um projeto precisa ter? Esse, no meu caso, né, da bike, vai precisar ter um processo ali, que é o processo alimentar, né? Se eu for detalhar esse projeto, prova Letap 2024, em processos, e colocar esses processos ao longo no tempo para eu poder saber o que eu vou fazer em cada um desses processos para atingir as metas deles e assim atingir o resultado que eu quero do Letap lá na frente, eu preciso pensar nesses processos. Inclusive, vai ter o processo financeiro, porque eu vou ter que trocar bike, vou ter que comprar pneu extra, vou ter que fazer várias coisas que eu vou ter que investir, né, financeiramente, em alimentação, em gel, em uma série de coisas que vão acontecer. Então tem um processo financeiro, tem um processo alimentar, tem um processo pessoal de ajeitar a minha agenda aí, né, para fazer essa gestão até lá com que os prazos aconteçam. Então, quais são os processos aí na sua empresa e aí na sua vida que, em função do projeto que você determinou, você vai precisar detalhar para que o projeto dê certo. Então, pegue um projeto e pense ele em forma de processos, como se você fizesse uma folha, né, retangular, coloca o nome do projeto lá em cima e coloca linhas abaixo, como se fosse um mapa de linhas. Cada linha dessa é um processo que no tempo vai ser do momento zero ao momento do seu projeto final, no momento do término do seu projeto. Até porque projeto tem que ter data de início, meio e fim, né? Então você vai determinar essas datas, quais são os processos que estão ligados nesse projeto, quais são as datas de início, meio e fim de cada processo e o que você tem que fazer para eles. Por quê? Senão você não vai ter clareza nesse projeto. Vai ser só um projeto. Eu vou andar de bicicleta e vou ter que ir no Letap. Calma aí. Para ir nesse projeto do Letap, para que tudo dê certo, eu vou ter que pensar nos vários processos e aí, dentro desses processos, olhar efetivamente aquilo que vai ter que ser feito. Que está trazendo aí o terceiro tema, que são as atividades. Projeto, processos, atividades. Quais são as atividades que eu vou ter que fazer ao longo do tempo, dentro de cada processo, né? Tem um processo treinamento. Por exemplo, vou ter que andar de bike para que eu treine e consiga cumprir a prova no melhor tempo que eu conseguir, né? Vou ter que ir várias vezes ao local, treinar no próprio local para fazer não só o reconhecimento da pista, mas para ficar bastante familiarizado com o local que eventualmente vai ser a prova. Eu vou ter que mudar as atividades, né? Atividades financeiras, o que eu vou fazer e aí isso no tempo, né? De janeiro, talvez até o período da prova, no tempo tem os processos e os marcos de cada processo vão ser as principais atividades que eu vou ter que ir cumprindo para poder poder finalizar, né? Cada uma das atividades dos processos que vão estar
ligadas a trazer o resultado do projeto que eu quero. Eu chamo isso de mapa de desenvolvimento dos processos e interfaces. É um mapa que a gente, né, desenvolveu lá fora e que eu uso até hoje quando eu quero determinar, né? Ele é muito melhor de se usar do que um Gantt, enfim, do que um mapa de detalhamento de projetos simples aí que acaba tendo muitas atividades. É muito mais fácil fazer projeto, processos e atividades, tudo isso no tempo para a gente poder enxergar, né? Conseguir enxergar de forma mais fácil. Então, terceiro ponto, atividades é muito importante, porque você vai precisar saber para cada processo ou em cada um dos processos que vão fazer parte do seu projeto, quais são as principais atividades que você vai ter que fazer para cumprir, né, esse plano chamado projeto, no meu caso, Prova Letap 2024, para que isso aconteça. E abaixo das atividades você vai ter que linkar a sua rotina. Saiba, né, eu já disse aqui, isso serve para a nossa vida pessoal e serve para a nossa vida da empresa. Qual é a rotina que você vai ter que ter para alcançar, para cumprir essas atividades que estão dentro de cada processo para cumprir o projeto que você determinou fazer? Você vai precisar, eu vou precisar mudar a minha rotina e você também, muito provavelmente, se você tiver projetos desafiadores, você vai precisar mudar a sua rotina. E é bom, né, para a nossa vida ter sempre projetos desafiadores. Começar a fazer coisas novas. Inclusive, não só aquelas linkadas à nossa empresa, né? Tem gente que fica muito bitolado, vou fazer só coisa que está linkada com a minha empresa, porque eu quero aumentar meu faturamento, quero aumentar a receita, quero aumentar a margem de lucro, quero ganhar mais dinheiro. Não, saiba que alguns dos projetos que você talvez esteja precisando são projetos pessoais, para você mudar o seu mindset, ser uma pessoa completamente, ou melhor, né, menos bloqueada, né, ter menos bloqueio, ter menos crenças, ter menos coisas aí que estão te atrapalhando, que é por isso que você talvez não esteja conseguindo ter o resultado. Então, elencando projetos que façam com que você tenha que ter processos com atividades muito específicas que vão fazer com que você saia da sua zona de conforto, que vão mudar a sua rotina, são esses projetos que mais vão mexer com a sua vida, mais vão mexer com o seu organismo, com a sua mente e que mais vão dar resultado, tanto para a sua vida quanto também para a sua empresa. Porque se você estiver bem, saudável, não estiver gordo, não tiver, né, for uma pessoa slim, estiver pensando muito bem, agindo muito bem, com certeza toda essa energia dessa massa encefálica chamada cérebro, você vai conseguir trazer para dentro da sua empresa, aplicar de forma a ter muito mais resultado. Então, saiba que transformando a sua rotina é que você vai ter resultado de verdade. E por último, conhecimentos. Uma coisa que ela falava muito e falou, né, demais no treinamento, que ficou gravado na minha cabeça para cada um desses projetos, dentro de cada processo, dentro das atividades que eu elenquei dentro de cada processo e tudo aquilo que modificou a minha rotina, o que gerou de conhecimento para mim nesse projeto, dentro desse processo, quais foram as principais atividades, o que mudou na minha rotina. Escreva. Faça um diário de bordo dos seus projetos, para você não só guardar para você, mas para você levar como os principais aprendizados desses projetos que você fez na sua vida. Seja emagrecer, seja começar a correr, no meu caso andar de bicicleta, pode ser um projeto interno na sua empresa, implementar um software, qualquer coisa que você for fazer, vai ter início, meio e fim. Dê um nome para esse projeto, divida esse projeto em processos, elenque as principais atividades com os respectivos responsáveis, se tiver, né, mais de uma pessoa com você nesse projeto. Mude a rotina ou adapte a rotina sua e das pessoas para fazer com que esse projeto seja feito no prazo que você deseja, que consiga ser medido e uma série de coisas. E anote quais foram os conhecimentos ao longo da jornada. Eu já tenho a minha cadernetinha, né, que eu anoto as coisas, inclusive agora estou tentando transformar essas cadernetinhas para aqui no meu iPad, anotar tudo e digitalizar tudo, porque eu tenho muita coisa que estava escrita até antes de eu comprar o meu iPad, mas hoje, obviamente, tudo digital, né? Eu escrevo, né, com a minha canetinha aqui no iPad, não uso mais papel, justamente para que eu consiga, inclusive, compartilhar, comunizar, copiar um texto, colar em algum lugar, mandar para alguém, enfim, é tudo digital que eu uso agora, porque eu preciso ter os conhecimentos guardados, não só do passo a passo,
Porque talvez se eu quiser ir numa outra prova o ano que vem, o que deu certo? O que deu errado? Se eu não mantiver esse histórico e não pegar esses conhecimentos, né, não aprender com isso, muito provavelmente vai chegar lá na frente, eu vou esquecer um monte de coisa, eu não vou saber o que eu passei, talvez eu erre de novo algumas coisas que eu não poderia ter errado. E isso vale, de novo, para a sua vida pessoal e para a sua vida dentro da empresa, como dono ou como um futuro empresário. Resumindo, repetindo aqui, se você quer alavancar os seus resultados pessoais e também os resultados da sua empresa, tenha projetos, divida esse projeto por processo para enxergar quais são as fatias, né, e no tempo as etapas desse projeto até atingir o resultado que você deseja. Dentro desses processos você vai ter atividades que vai ter que cumprir. Você, seu time ou alguém de fora, enfim, envolva quantas pessoas forem necessárias dentro das atividades que estão linkadas em cada processo que fazem parte desse projeto. Depois, mude, né, altere, melhore a sua rotina para que ela traga o resultado. Mudando a rotina é que você vai, em cada projeto, absorver cada vez mais energia, conhecimento, experiência e fazer com que essa rotina, inclusive, talvez nem saia mais da sua vida. E aí você conseguiu, quem sabe, né, emagrecer, começar a fazer um outro esporte, mudar o seu mindset, adquirir o conhecimento e a própria rotina te fez chegar num patamar muito mais longe. E não se esqueça do último tema, o quinto, que é a gestão desse conhecimento. O que você anotou, o que foi bom, o que foi ruim, tanto ao longo do projeto quanto lá no final. Eles fazem muito, né? Fazia e eu procuro fazer de vez em quando aqui, pelo menos quando eu faço as revisões do meu planejamento estratégico, que a gente chama de lições aprendidas, né? Em inglês, lesson learners. Por quê? A gente tem que pegar essas lições, essas lessons learned, para poder não só tirar conclusões boas e ruins com elas, mas o que vai ficar dali para frente? Será que eu posso usar o que eu aprendi nesse projeto para os próximos? Será que tem alguma coisa que mexeu tanto comigo, que mudou tanto a minha vida, que eu posso levar adiante em função do crescimento que esse projeto me trouxe? Pense sobre isso, aplique esses 5 temas aí na sua vida pessoal e também na sua empresa, que eu tenho certeza, você não vai só deixar de procrastinar, mas você vai se obrigar, né? Eu me obrigo a ter novos projetos para conseguir ter melhores resultados. Fazendo isso, com certeza, não só a sua vida vai melhorar, mas os resultados da sua empresa também. Fico por aqui, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.